Boa tarde. Estamos aqui hoje com Boa o tarde. doutor Antônio Zanetti. Ele é advogado, bacharel, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado militante e atuante no agronegócio, conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul, é presidente da comissão do agro e do agronegócio, do direito Direito agrário e do agronegócio. da seccional do Rio Grande do Sul, é vice-presidente da Comissão Nacional do Direito Agrário e do Agronegócio, palestrante aqui nesse nosso Congresso de Processo Civil, no Congresso de Processo Civil 4º da edição brasileira e o 11º Congresso de Florianópolis. E ele gentilmente cedeu aqui um tempinho do sua agenda para falar com a gente sobre processo civil e direito agrário, certo, Antônio? Certo. Conta pra gente um pouco sobre a tua atuação e como funciona. Clarissa, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui falando contigo neste prestigiadíssimo Congresso de Processo Civil de Florianópolis, que não é por acaso que o próprio Instituto Brasileiro de Processo Civil abarcou como dentro do seu calendário oficial. E eu queria, antes de entrar no nosso assunto, cumprimentar a ti, cumprimentar o Dr. Pedro Miranda pela organização deste gigantesco evento. Não falo em tamanho, falo em qualidade, em razão dos diversos palestrantes que aqui estão, os maiores nomes do processo civil brasileiro. Agora tive a notícia que estão chegando 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, o que confere a grande autoridade e, sobretudo, a grande qualidade deste evento. Então, estendo meus parabéns ao Pedro, toda a organização, e também ao nosso sempre vice-presidente da OAB Nacional, Dr. Rafael Horn, que são grandes craques aqui de Santa Catarina, junto contigo, que vem fazendo todo um trabalho excepcional frente à OAB e também na Caixa de Assistência dos Advogados. Mas, Clarissa, muito me orgulha estar aqui para falar sobre essa interlocução entre processo civil e agronegócio. Por que a gente... muita gente me pergunta, mas Antônio, o que tem a ver o processo civil com o agronegócio, enfim? Eu digo, na verdade, o processo civil, quando visa a tutela dos direitos dos nossos representados, e quando nós chegamos até o topo das cortes supremas do nosso país, e eu falo principalmente no âmbito do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional do nosso país, que tem a missão única de dar precedentes, proferir precedentes, para que tenhamos segurança jurídica de um lado e a previsibilidade dos nossos atos de outro lado. E é aí que entra, de fato, o agronegócio, principalmente com relação à relevância que tem o agronegócio no cenário brasileiro, e eu falo economicamente a respeito do PIB nacional. Santa Catarina é um estado que orgulha o Brasil pela sua representação no agronegócio nacional e também internacional, com diversas empresas do agro aqui instaladas, diversos produtores rurais que, de fato, tem muitos gaúchos aqui também, eu sou gaúcho, faço essa referência, tem muitos gaúchos aqui também que subiram depois, principalmente da década de 90, que acabaram tendo uma quebra grande a partir do Plano Collor Rural, que foi, enfim, uma questão voltada aos financiamentos agrícolas. Então, Santa Catarina tem esse contexto no Brasil economicamente, junto com o PIB nacional, somando-se ao PIB nacional do agronegócio, que chega a quase 30%. Então, é aí que está essa inserção do agronegócio dentro do processo civil. E quando nós temos precedentes muito qualificados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e eu falo, por exemplo, como precedentes sobre contratos agrários, me recordo do precedente voltado aos contratos agrários, quando o ministro Sanseverino, o saudoso ministro Sanseverino, fez uma distinção em que aquele grande produtor rural, grandes empresas rurais, não precisariam ficar submetidas às vulnerabilidades de um pequeno produtor rural. E aí, quando ele afastou o direito de preferência, por exemplo, no caso voltado
ao contrato agrário que não previa a preferência, ele disse o seguinte: olha, é possível sim afastar o Estatuto da Terra em razão de que este arrendatário ele é uma grande empresa rural e ele não precisa ficar submetido às cláusulas protetivas do Estatuto da Terra, que nasceu com uma ideia de proteger aquele agricultor vulnerável. Aquele agricultor aí, lembro da professora Cláudia, que tu muito bem já sabe, se debruçou sobre os estudos dela, me lembro dos seus estudos também, quando eu já li lá atrás, sobre responsabilidade civil também. A professora Cláudia, ela diz, olha, nós temos 4 tipos de vulnerabilidade: a vulnerabilidade fática, a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade jurídica e a informacional, que é a mais importante de todas, que abarca a todas ao fim do dia. Então isso acaba de fato contemplando aquilo que nós chamamos de um direito agrário, um direito do agronegócio contemporâneo, que visa o quê? Visa observar os precedentes do STJ como uma maneira de ter previsibilidade no futuro dos atos dos nossos clientes. Não só o produtor rural, mas toda a cadeia complexa do agronegócio, que envolve desde o produtor rural lá na ponta até uma agroindústria, uma cooperativa, uma cerealista e também todos aqueles agentes que estão na ponta da cadeia fazendo a industrialização, a comercialização e a exportação de grãos, de aves, de suínos e também de toda a cadeia da proteína animal. Então, na tua visão, como um advogado atuante nessa área, o Código de Processo Civil, que é o que a gente está celebrando aqui nesse contrato, os 10 anos do Código de Processo Civil, e essas previsões que, de certa maneira, foram inovadoras com a questão dos precedentes obrigatórios, vinculantes e tudo mais. No teu entendimento, foi algo absolutamente essencial para a segurança, por exemplo, segurança jurídica de quem, enfim, atua na área do agronegócio, para quem mexe, até para as partes mesmo, né? Foi uma ferramenta importante para a consolidação desse entendimento e até mesmo, como você bem falou, né? É uma área em que tem uma participação expressiva no PIB, então, evidentemente que uma insegurança jurídica é muito ruim em termos, inclusive, de investimentos, né? Extrapola a questão do processo, né? Mexe na economia e tudo mais. Então, na tua visão, o CPC, ele ajudou, ele veio para contribuir com essa previsibilidade, com essa segurança, que até então talvez não tivesse tanto? Eu acredito que a gente ainda tem os 10 anos, eles servem como se nós olharmos para o retrovisor e pensar quando de fato o CPC foi sancionado em 2016, ele, na verdade, tudo que nós passamos nesses 10 anos, ele ainda é uma criança. Na verdade, quando nós falamos em maturidade e, sobretudo, de fato, em concretizar o espírito do que o Código de Processo Civil ele nos traz. E eu falo a respeito disso no tocante a precedentes, que eu acredito que a materialização e a concretização disso, e aí nós temos, de fato, um esforço muito grande da doutrina, e eu acho que isso passa pela doutrina, grandes doutrinadores que aqui estão, principalmente também o próprio professor Pedro Miranda, que traz nas suas obras sobre recursos nos tribunais superiores e diversos outros tantos autores que aqui estão também, que basicamente afirmam a questão dos precedentes. E eu faço esse gancho com o agronegócio porque, de fato, quando nós temos um precedente já posto na terceira, na quarta turma, na segunda sessão de direito privado do STJ, nós temos um precedente que, quando os clientes batem a porta do escritório, nós vamos basicamente dizer o seguinte: olha, o STJ já julgou dessa forma, então você tem que agir desta forma para que sejam preservados os seus atos no futuro e não seja frustrada a sua confiança no futuro. Porque de nada adianta a gente querer criar uma tese
que, de fato, o STJ já tenha julgado de modo diverso, ou até o Supremo em matérias mais sensíveis, como matérias sobre questões ambientais que tocam o agronegócio também, que deve haver esse equilíbrio entre o agronegócio e o direito ambiental, o Código Florestal, que foi muito festejado à época, mas que depois tiveram diversas ações diretas de inconstitucionalidade que a gente tem que conviver com isso. E aí, como é que a gente vai falar para os clientes? Olha, agora você tem que preservar X, agora liberou menos X, agora você... Ah, não, mas eu já fiz aqui. Na época que a lei era vigente ou que não tinha uma legislação específica, como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com o possível princípio do poluidor pagador, da prevenção, da precaução, mas o que isso quer dizer concretamente no meu campo? Eu preciso produzir. Claro. Em contraponto a isso, eu tenho a função social da propriedade que eu preciso produzir, porque senão eu vou perder a minha terra. Eu vou ter a minha terra, de fato, incluída dentro dos artigos lá 184, 186 da Constituição Federal, que fala da desapropriação para fins de reforma agrária, para fins de interesse público, enfim. Vou ter indenização? Vou, mas a gente sabe que o procedimento, por vezes, é moroso e, por vezes, a perda da terra pode ser rápida, mas a indenização pode não ser tão rápida quanto a sua perda. Então, fica toda essa dicotomia. E eu costumo dizer também que o produtor rural ele é um centro de imputação e deveres, porque ele tem, além de todas as obrigações legais que ele tem que cumprir, todos os requisitos lá dos artigos da Constituição Federal que tocam a função social da propriedade, preservação dos recursos naturais, a observância das legislações trabalhistas, o aproveitamento racional e adequado da terra, enfim, tudo isso que abarca as questões voltadas à função social da propriedade, ao mesmo tempo ele também tem que produzir em razão de um princípio centralizador humano no mundo, que é o princípio da segurança alimentar. O Brasil hoje ele é necessário para todo mundo, ele não é mais um país que importa alimentos, ele é um país que exporta alimentos. Depois da Revolução Verde, que foi implantada na década de 80, que começaram-se grandes estudos para o crédito rural e também que foram feitos diversos cálculos para dar crédito rural aos agricultores, também o advento da própria Embrapa com os estudos de grãos, melhoramentos genéticos, etc. Tudo isso evoluiu de uma forma que a gente acabou, em um pequeno espaço de terras, plantando o dobro ou o triplo do que já se tem. Antigamente se plantava 40 sacas de soja, hoje em dia se planta até 120 no Mato Grosso e alguns estados em que tem produtores ganhando prêmios mundialmente por plantar mais numa pequena área. Por quê? Porque isso só foi possível graças às melhorias genéticas, de fato, não só para a produção, mas principalmente para a preservação do próprio grão do soja, que hoje em dia a gente já exporta aí quase 80% de todo o nosso soja para a China. Então a China depende do Brasil hoje em dia para alimentação. E sem alimento, a fome, com fome, a guerra. Não existiu nenhuma guerra que aconteceu que não tivesse a falta de comida. Então veja a importância do agronegócio e a necessidade de segurança jurídica em razão dos nossos tribunais proferirem decisões que sejam, de fato, próximas à realidade atual do campo e à evolução de todo o agronegócio. E, Antônio, eu vou aproveitar aqui, então, você já tem o horário da sua palestra, o seu painel é agora às 16, mas eu acredito que dentro dessa plataforma DVCast, muito possivelmente, posso estar enganada, mas acho que não, essa é a primeira conversa sobre o agronegócio. Então, já que a gente está falando sobre isso, e já que você está à frente da Comissão do Agronegócio e Direito Agrário do Rio Grande do Sul e assumiu a vice-presidência dessa mesma comissão no Conselho Federal, queria que tu contasse um pouquinho, assim, qual é o trabalho dessas comissões, se tem algum projeto, enfim, como anda esse teu trabalho aí institucional voltado diretamente para esse tema. Perfeito, e daí te libero para você não atrasar o painel lá e não brigarem comigo.
Perfeito. Eu acho que um pouco do trabalho ele se confunde com os meus estudos também, que no meu mestrado eu acabei escrevendo sobre os contratos agrários e eu quis dar uma nova interpretação à legislação agrária, que é o Estatuto da Terra, que é de 1964, e o decreto regulamentador é de 1966. Então, a partir daí, nós temos hoje o próprio precedente do ministro Sanseverino, ali da terceira turma, é um precedente que deu luzes a todo o Instituto da Teoria Geral do Direito Agrário, quando aplica o Código Civil também em conjunto, afastando o Estatuto da Terra para grandes empresários rurais, que hoje a figura mudou, não se tem mais aquele pequeno agricultor, e sim grandes empresas arrendando pequenos pedaços de terras também. Então veja que a figura mudou, não se tem mais o pequeno aqui e o grande do outro lado. Agora a figura mudou. Às vezes o próprio vulnerável é o dono da terra. Né? Então, a partir daí, nós fizemos um projeto de lei, propusemos um projeto de lei dentro do Congresso Nacional, que à época da Lei de Liberdade Econômica, você vai lembrar, nós conseguimos incluir uma emenda que era para transformar um artigo, de fato, em um artigo que prevalecesse a autonomia privada dentro dos contratos agrários, exceto quando for o caso de um agricultor vulnerável, nos termos da lei, lá do pequeno agricultor, enfim. Então, esse é um trabalho que a gente já fez e seguimos tentando. Depois disso, acabou que eles tiraram todas as emendas e aprovaram o texto base, e nós conseguimos propor com um deputado específico e está tramitando lá no Congresso Nacional. Esse é um dos campos. E a partir disso, nós tivemos também na gestão passada uma questão muito complexa com relação às ações possessórias também, que eu até acabei fazendo um parecer dentro da Comissão Nacional com relação à propriedade privada, ações possessórias, enfim, e toda essa natureza que envolvia em razão da escalada de invasões que estava tendo no país, e acabava que estava tendo uma fragilidade específica ali lá, e aí, enfim, nós propusemos esse parecer que acabou rodando e girando para que a própria OAB entrasse como amicus curiae dentro de uma especificação lá no Supremo Tribunal Federal. E aqui no Rio Grande do Sul, quando eu falo aqui, estou do lado aqui do Rio Grande do Sul, nosso vizinho. Mas como todo bom gaúcho, exatamente, estar aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é a melhor praia dos gaúchos, né? Então a gente acaba fomentando todos os temas candentes e fazendo eventos. E também eu criei uma pós-graduação em 2018, que é lá na FMP, na Fundação do Ministério Público, que é uma pós-graduação em Direito Agrário do Agronegócio, que a gente trabalha todos os temas voltados ao direito agrário e do agronegócio, e também fizemos diversos eventos no âmbito da comissão para tratar desses temas mais candentes, chamando os principais nomes do Brasil e que contribuem, de fato, para a melhoria e o desenvolvimento do direito do agronegócio. Antônio, te agradeço muito pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui. É um prazer aprender é todo meu. Um pouco sobre agronegócio. E vamos, então, assisti-lo agora às 16 horas no painel na Sala Samba aqui? Samba aqui. É isso. Perfeito. Aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Clarissa. É uma alegria. Um abraço a todos e a todas. E obrigado por todo o suporte aqui do ADVcast. Um abraço grande. Advocacia catarinense que muito orgulha o Brasil.